Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no programa Pontuando para falar de um assunto muito interessante, uma avaliação, uma matéria, uma crônica do site Outras Palavras. No caso, ele está situado dentro do banner dele chamado Outra Saúde, em defesa do SUS, da saúde e da ciência. Essa matéria ela foi escrita por Ladislau Dalbor. Ao final eu vou ler um pouco do currículo dele, já fiz várias matérias cujo signatário foi o Ladislau. E o título, que não é o nosso título aqui do nosso podcast, aqui do programa Pontuando, é diferente, né? Ele não é o nosso título. Eu achei que o título que ele fez é um título um pouco menos interessante para chamar a atenção para aquilo que as pessoas poderiam ver. O título é o seguinte: a quem interessa a saúde, que a saúde seja de luxo. Então ele faz um preâmbulo aqui, que é o seguinte: há vastos exemplos de que sistemas públicos são mais eficientes. Sistemas públicos de saúde, né? Mas um modelo que é hiperfinanciarizado dos Estados Unidos da América se espalha pelo mundo com remédios caríssimos, marketing trapaceiro e seguros abusivos, resultado dessa prática dos modelos hiperfinanciarizados ao estilo dos Estados Unidos da América. O resultado são mortes, sofrimentos e dívidas. Essa matéria ela foi publicada no site, no portal Outras Palavras, sobre cidadania outra saúde, em 13 de maio de 2024. E nós hoje estamos aqui a 21 de maio de 2024, nesse programa podcast Pontuando. Ele produziu a matéria para um portal chamado Mir. Ele, um brasileiro, colocou essa matéria, é uma matéria, a bem dizer, um assunto, a bem dizer, internacional. Ele colocou no Mir e a Gabriela Leite, do Outras Palavras, fez a tradução. Então, mas a matéria é de um brasileiro que, na realidade, Dalbor é um polonês radicado no Brasil há muitos anos, né? Desde pequeno. E trabalhou na ONU, trabalhou em vários lugares, internacionalmente falando, e agora vive aqui no Brasil, voltou e vive aqui no Brasil. A indústria de saúde tornou-se uma área-chave da atividade econômica. Está sendo rapidamente privatizada com resultados profundamente negativos, exceto para os poucos felizardos no topo da pirâmide da riqueza. O mercado livre e irrestrito pode funcionar melhor para a escolha de cada sapato, mas para a saúde é um desastre. Não é uma questão de ideologia, mas de observar exemplos daquilo que funciona melhor. Essa citação é do próprio Ladislau Dalbor. Ele está dizendo que a saúde não é igual você ir comprar sapato, onde o mercado domina e concorre. Saúde é uma coisa mais séria. Ele faz esse preâmbulo aqui, com a introdução de uma fala dele próprio. Longe de fornecer saúde universal, o legado dos aportes das instituições de financiamento ao desenvolvimento em saúde privada, com fins lucrativos, tem mais chance de resultar em uma crescente concentração de riqueza e poder na mão de um pequeno grupo de homens escandalosamente ricos.
As simplificações ideológicas na economia são uma maldição e são baseadas não apenas na ignorância, mas principalmente e sobretudo no interesse financeiro. O Paxlovid, um tratamento recente da Pfizer para a Covid, com 30 pílulas, está sendo vendido por $1.390. No entanto, pesquisadores de Harvard descobriram que o custo da produção do Paxlovid para o tratamento completo é apenas de cerca de $13. Não é um despropósito isso? Até onde pode ir esse despropósito? A questão-chave aqui é que as decisões são tomadas não com base em quanto se pode melhorar a saúde da população, das pessoas, do povo, do mundo, mas quanto dinheiro é possível extrair, ainda que reduza drasticamente o acesso a esses medicamentos. Para os algoritmos que calculam a otimização de marketing, é óbvio que nas comunidades abastadas, os clientes não verão muita diferença entre pagar 100 ou $1.000 ao sentirem que sua saúde está ameaçada. Eles são muito sensíveis e pagarão qualquer preço, mas eles são muito abastados, eles têm muito dinheiro, aqueles que podem pagar. Os algoritmos refletirão a lógica que incorporaram, que é a de maximizar lucros. Vou repetir: os algoritmos refletirão a lógica que incorporaram, que é maximizar lucros. A ideologia confere o sentimento de justiça. Se você estiver raciocinando com as ideias, comparando fatos e olhar para as pessoas de uma maneira geral, o sentimento é de justiça, ou seja, acumular dinheiro é correto e moral neste esporte, daqueles que incorporaram maximizar lucro. A ideologia, a ideia de que isso é correto, é uma ideologia de um grupo obviamente pequeno, mas um grupo abastado que consegue fazer valer o seu pensamento. E isso é uma ideologia. Quem pensa com uma ideologia contrária, que gostaria que as pessoas tivessem acesso a esse medicamento, não tem uma competência, uma capacidade, uma força para fazer valer o seu pensamento, porque esse seria mais ético, né? E não tornado correto e moral pela ideologia do mainstream, que é aquele que quer maximizar lucros. Não sei se eu me fiz entender. Eu estou traduzindo aqui o que ele disse. Poderiam justificar com a alegação de que tiveram que gastar muito em pesquisa. Isso é parcialmente verdadeiro, claro, e válido para várias das grandes corporações farmacêuticas. Mas a verdade é que o enorme progresso feito pela humanidade em pesquisa em saúde é principalmente herdado dos avanços científicos amplos que nos deram o entendimento do DNA, a microscopia eletrônica, a bioinformática, a inteligência artificial, a tecnologia e tantas outras transformações estruturais nas bases tecnológicas das pesquisas. Quando uma corporação oferece um produto final pelo qual a população terá que pagar, mais que a maior parte dos insumos da capacidade de pesquisa usados para produzi-los por essa farmacêutica foi herdada e paga por nossos impostos, isso representa, como Gar Alperovitch e Leo Dale chamaram de merecimentos injustos, e ele vai tentar explicar isso aí. Uma boa parte dessas pesquisas são financiadas por corporações riquíssimas ou por governos. Quando eles chegam à prateleira para vender, vamos dizer assim de uma maneira geral, que você está pagando por ele. Quer dizer, os seus impostos e todos os insumos e toda a lucratividade imensa daquelas empresas, por causa do preço, você pagou para que eles fizessem a pesquisa.
e quando tiver devolvido é muito caro, como se ele tivesse feito o investimento sozinho. É isso que eles estão querendo dizer, que ele está querendo dizer aqui. O esquema OxyContin nos revela outra dimensão, na qual causar mortes em grande escala é irrelevante, desde que o produto se pague. Quer dizer, é um produto, tudo mais não interessa. Então o esquema OxyContin nos revela outra dimensão, na qual causar mortes em grande escala é irrelevante, desde que o produto se pague. A crise dos opioides evoluiu começando com pílulas sob prescrição médica e terminando com fentanil sendo produzido ilicitamente, além de outras drogas que juntas já foram responsáveis por 800 mil vidas americanas do norte, nos últimos 25 anos, com previsões de mais de 1 milhão de mortes até o final da década. As famílias Sackler, Pardue, Johnson Johnson foram levadas à justiça, mas foram penalizadas com apenas algumas multas. Os reguladores federais e promotores não foram capazes de aproveitar o momento. Mais uma vez, as grandes farmacêuticas escaparam. Os promotores negociaram um acordo na qual a Purdue pagou uma grande multa, mas foi autorizada a continuar vendendo OxyContin praticamente sem restrições. Foi feito apenas um acordo para que seus executivos se declarassem culpados de contravenções, mas evitassem a prisão. Os Estados Unidos da América ainda não conseguem aprender as lições de uma catástrofe unicamente norte-americana. São incapazes de romper a influência do dinheiro de grandes corporações sobre a medicina, a regulamentação de drogas e a responsabilidade política. Podemos encontrar milhares de exemplos de fraudes, marketing mentiroso e outras ilegalidades. É possível encontrá-los em uma rápida pesquisa na internet, colocando o nome de qualquer grande corporação farmacêutica junto com, entre aspas, acordos. A lógica é simples. Trata-se de uma área diferente de responsabilidade legal, na qual os culpados somam enormes somas, mas que são como troco de bala em comparação com seus lucros. Os culpados pagam as somas, à guisa de multas, penalidades, mas essas somas são incomparavelmente menores com seus lucros. Não dá para comparar. Assim, seus donos se livram não apenas da prisão, mas também de admitir a culpa, pagando multas milionárias para ganhos bilionários. A Wikipédia nos fornece uma lista dos maiores acordos farmacêuticos, cada um na casa de bilhões de dólares, por violações de lei de reivindicações falsas, que é chamada aqui de False Claims Act, e uma lei, que é uma lei estadunidense que pune entidades ou indivíduos que defraudam programas governamentais e similares. Tudo é feito com exércitos de advogados e especialistas da primeira linha em negócios, finanças e até mesmo em drogas. Essas drogas aqui, eles estão falando de drogas produzidas em laboratório, não é tráfico de drogas, droga ilícita não, drogas lícitas. Não é uma questão, não é uma questão de não saberem o que estão fazendo. E eles interrompem seu programa de TV com uma garota simpática dizendo que esse medicamento será maravilhoso para você. O consumidor paga por esse comercial, cujo custo está incluído no preço dos produtos, claro. Cerca de 27% do preço de um produto da Johnson Johnson são para custos de marketing, não são para pesquisa. Aqui tem um mapa que você teria que procurar no outraspalavras.net, Outra Saúde, a quem interessa que a saúde seja um luxo. Matéria do Outras Palavras, do Ladislau Dalbor. Ele tem aqui Healthcare Expenditure per capita versus Life Expectancy. Então, aqui ele está comparando a expectativa de vida África, Ásia, Europa, Norte, América do Norte, Oceania,
África do Sul, não, América do Sul, e vendo a expectativa de vida aqui per capita, né, e os custos. Então ele faz, a fonte é Chartered Health Spending and Life Expectancy by the Country. Bom, eu vou continuar lendo que ele vai explicar. Esses poucos exemplos se referem a Big Pharma, mas uma lógica similar se aplica a tantos outros serviços de saúde privatizados. A questão é levantarmos aqui a privatização é compatível com a garantia de vidas saudáveis ou apenas com lucros provenientes do serviço de saúde? Esse que é o mote da situação. Ele está falando que a saúde privada, a saúde privatizada, aquela que foi construída publicamente, depois foi jogada para as entidades, as empresas, as companhias privadas. Quer dizer, você faz um plano de saúde, né? Você paga. Você paga pelo medicamento, você paga pelos exames, você paga o plano, você paga por internação, você paga o hospital, você paga tudo, paga a clínica, qualquer coisa que você for fazer. Uma fisioterapia, um dentista, tudo que você for fazer e mais os remédios você paga. Isso aí seria a saúde privada. Se você tem uma saúde pública e ela foi tornada privada, você vai pagar por tudo. Se ela é pública, o governo, com a sua potência financeira recolhida através dos impostos e outros insumos, paga para os cidadãos, tipo o SUS. Isso nem sempre inclui remédios, mas tem farmácia popular. Então, quer dizer, tem a participação pública, embora seja parceria público-privada até certo ponto. Bom, o fato é que alguns países optaram por ter saúde privada sempre. Exemplo disso, Estados Unidos da América. Eles chegaram a fazer um plano aí na época da Obama, mas não é um plano muito incompleto e ainda deixa muita dívida se você tiver algum tipo de problema e tiver que fazer um tratamento ou até ser internado. Coisas de milhares, no dinheiro daqui do Brasil, milhares de reais, tá? Se você quebra uma perna, vai internado, tem que fazer uma cirurgia, você gasta 40, 100 mil reais. Nem todo mundo tem isso para pagar. Nem todo mundo não, muito poucas pessoas, mesmo no primeiro mundo, não tem disponibilidade, na América do Norte, por exemplo, não tem disponibilidade de gastar 40, 50, 60 mil em 15 dias assim, com a saúde. Porque é dinheiro que você custa anos para juntar. Aqui no Brasil nós temos o SUS, que é muito elogiado, e ele recebe pouca verba. Se ele estivesse recebendo verbas adequadamente, ele é um plano muito completo. Mas vamos continuar lendo aqui. Então, olha bem, vou tornar a dizer. A questão que levantamos aqui é a privatização, se ela é compatível com a garantia de vidas saudáveis ou apenas com lucros provenientes de serviços de saúde. Traduzindo, você tem saúde privada para ela ser mais competente do que a saúde pública ou para ser competente em lucros para as empresas de serviços de saúde? É isso que é a pergunta. Bom, o problema básico é que o sistema de saúde privatizado com suporte de regulação pública, que é o modelo dos Estados Unidos da América, é um fracasso sistêmico. É incompetente, é ineficiente. Bom, mas por que eles praticam a coisa e permitem que seja assim? Porque eles são um governo neoliberal que não se importam com essa, entre aspas, ineficiência quando ela atinge populações que não dão lucro para aquelas empresas. As empresas não estão interessadas naquilo. É igual quando uma empresa produz um carro, ela tem um preço, ela tem uma lucratividade em cima daqueles que podem pagar. Se 80% das pessoas não podem comprar aquele carro, isso não interessa, o lucro dela está garantido, ela está vendendo para 20%, esse é o mercado. Se isso for feito na saúde, 80% das pessoas estariam sem direito à saúde, porque elas não reúnem poder financeiro para poder se tratar, para comprar remédios, para fazer todas os dizeres médicos, as necessidades médicas que a sua saúde requer. E isso aí se transforma em grupos e grupos de pessoas. No Brasil, como nos Estados Unidos e outros países, os oligopólios de saúde assumiram as instituições de regulação. Alega-se frequentemente que a autorregulação é suficiente, porque isso seria uma concorrência de mercado.
mas o mercado se oligopoliza, mantém preços mais altos, exclui uma quantidade de pessoas e fica com a quantidade que eles dê lucro. E esse lucro para eles é satisfatório. Isso é um desastre. Os números são muito explícitos na figura acima, a figura que eu mencionei e que eu não tenho como mostrar porque isso aqui é um podcast. Mas vamos traduzindo aqui. Os gastos com saúde nos Estados Unidos em 2019 foram de 10.921 dólares per capita. E a expectativa de vida na América do Norte são 77,3 anos. Trata-se de um sistema basicamente privatizado e não regulamentado que vimos. O gráfico está refletindo isso. No gráfico mostra também, no Canadá, onde a saúde é basicamente pública, gratuita e com acesso universal, sendo que eles dizem que o sistema SUS é melhor que o do Canadá, a expectativa de vida, o custo, são de 5.048 dólares, ou seja, menos da metade do americano, e a expectativa de vida sobe para 81,7 anos. A lógica não é complexa. Nos países onde os sistemas são pensados para garantir a saúde da população de fato, quer dizer, existem políticas para isso, as políticas se concentram, entre outros, na saúde preventiva, na água limpa, no controle de emissões, em vacinas, em cidades mais saudáveis, ou seja, com infraestrutura de saneamento, etc. A preocupação central não está em vender o máximo possível de medicamentos e serviços de cura. Trata-se de saúde, não de negócios. Então, essa é a saúde pública, com políticas públicas, com os políticos interessados em prover saúde aos que pagam para que eles existam ali como profissionais da política. Bom, esse estudo, e tem vários outros exemplos ali, vamos lendo aqui, do gráfico que eu estou falando. Esses estudos do Banco Mundial, ele é esclarecedor. No Reino Unido, os números correspondentes são gasto per capita, 4.313 dólares e 80,9 anos de expectativa de vida. Apesar de tantos ataques ao Sistema Nacional de Saúde, que tem a sigla em inglês NSH. A Dinamarca é outro caso interessante, onde há serviço de saúde basicamente público, custo de 6.003 dólares per capita e 82 anos de expectativa de vida. Na França, 4.492 per capita de custo e 82 anos. Em outro nível, Cuba é um exemplo interessante. Os gastos são de 1.032 dólares e 79 anos de expectativa de vida, que é inclusive superior à dos Estados Unidos, 77. Né? Para o Brasil, os números são de 853 dólares por pessoa per capita, né? Cada pessoa, e uma expectativa de vida de 76 anos, graças em grande medida ao sistema público de saúde, entre outras coisas, né? Porque nós temos UPAs, etc., aí pelas cidades. Os grupos de seguro de saúde brasileiros, alguns deles de propriedade de corporações de saúde privadas dos Estados Unidos, como United Health, ou da indústria de gestão de ativos como BlackRock, são um exemplo impressionante de ineficiência sistêmica. Eles drenam recursos financeiros de cerca de 50 milhões de pessoas. Mas quando você se aposentar, não poderá mais pagar por eles, na idade em que você mais precisaria. Então, os seguros que nós temos aqui, o formato de saúde privada que nós temos aqui, ela drena altos recursos dos brasileiros que querem ficar com esses planos, e quando você fica mais velho, você perde a capacidade financeira de pagar, porque você aposentado não ganha bem, a não ser que você tenha feito um pé de meia e tenha renda. Os serviços de saúde privada tornaram-se uma enorme arena financeira. No geral, o serviço de saúde representa quase 20% do PIB dos Estados Unidos. Olha bem, os serviços de saúde representam quase 20% do PIB dos Estados Unidos. O PIB reflete a capacidade de negócios de um país.
faturamentos. É sua maior indústria, com resultados dramaticamente pobres, a menos que você esteja no clube dos ricos com acesso a ilhas de serviços de saúde privados de luxo, mas que você possa pagar e que para você não é custoso. Enquanto isso, um terço dos americanos do norte, sem seguro, não pode pagar seus medicamentos e quase metade dos que não têm cobertura solicitou aos médicos opções mais baratas. A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, que é do Partido Democrata da Califórnia, apresentou na semana anterior ao dia 13 de maio, o plano de seu partido, Partido Democrata, para permitir que o governo participe da definição dos preços dos medicamentos prescritos. Isso não vai fazer muita diferença. O projeto foi nomeado Ato para Reduzir Agora os Custos dos Medicamentos. Eles ainda estão lutando. A maior parte da Câmara dos Representantes lá são bancados por indústrias privadas e o lobby financeiro lá, o lobby das indústrias é muito alto. O que é impressionante é que os Estados Unidos da América oferecem um modelo mais ineficiente e caro. Mas é ele que está sendo gradualmente expandido como ideia, como ideologia para muitos outros países, como se fosse o melhor. Te vendem como coisa eficiente. Não é eficiente, porque por melhor que ele possa ser, ele não atinge a todos. É aí que está a ineficiência dele. Ele pode até ser, comparado com o SUS, melhor. Não será muito melhor, mas será melhor. Mas não atinge todos que o SUS atinge. Então, quem tem que fazer política pública aqui no Brasil vai melhorar o SUS, as instalações, aumentar a participação popular, garantir a saúde pública, aí justifica os gastos. E ainda assim vai ter custo para o usuário. Não tem como não ter. Muito bem. Porque é lucrativo, mesmo que deixe a maior parte da população em situações dramáticas, a razão é que faz parte de um sistema financeiro integrado global. Ele está falando aqui, eu pago uma faxineira um dia por semana para limpar minha casa em São Paulo. Ela tem problemas de saúde, então ela entrou em um grupo de saúde privado, o chamado Notre Dame, aqui do Brasil. Verifiquei dados sobre essa corporação e encontrei entre seus investidores a tal de BlackRock. Assim, parte do que pago a uma pessoa modesta no Brasil é transferida para acionistas internacionais em frações de segundo com dinheiro virtual. Esta capilaridade de drenos financeiros com dinheiro virtual funciona em escala mundial. Precisamos de saúde e em situação desesperadora, pagamos qualquer coisa e nos endividamos ou adiamos a busca por cuidados até que as coisas piorem e fiquem mais caras. É um sistema de gestão globalmente falho. Isso é fruto do neoliberalismo, né, gente? Há uma óbvia dimensão ética. Tornar o acesso à saúde mais difícil para ganhar mais dinheiro é simplesmente imoral. E as empresas ganham mais dinheiro quando atendem aos mais ricos. Que haja tanta desgraça em um país abastado como os Estados Unidos é algo simplesmente absurdo. O que os gigantes da gestão de ativos sabem sobre serviços de saúde, exceto em relação a quanto dinheiro podem extrair daquele sistema. Que é o máximo que eles sabem. Eles não sabem nada de saúde. Mas a dimensão econômica é igualmente absurda. E trata-se de economia básica. Com muitos produtores e uma riqueza de escolhas, a concorrência pode estimular melhores produtos e preços. Não é o que acontece no caso do sistema de saúde. Eu vou reler. É que eles tratam de economia básica, trata a coisa basicamente. A propaganda é a seguinte: com muitos produtores de saúde e uma riqueza de escolhas, se você puder escolher, a concorrência entre eles vai estimular melhores produtos e melhores preços. Balela. Eles formam oligopólios, mantêm os mesmos preços, todos você não pode pagar a nenhum deles,
A maioria não pode, e isso então não acontece no sistema de saúde de uma forma eficiente. Se você olhar como eficiente, não ganhar dinheiro, e sim prover saúde para as pessoas. Um amigo médico resumiu de forma clara para mim. Ele trabalha em um hospital privado e precisa cumprir cotas de procedimentos, que o hospital cobrará do seguro de saúde, que por sua vez dificulta a aprovação de procedimentos, exigindo que se avalie caso a caso. Porque o hospital, o plano paga, né? O grupo de seguro de saúde cobrará tanto quanto possível dos clientes. Ele geralmente está ligado a uma grande gestora de ativos e o retorno para os investidores é central. No triângulo entre médico, hospital e seguros de saúde, os interesses do paciente vêm por último. É caro e ineficiente, mas aumenta o PIB. Né? Mas o que precisamos é de mais saúde, serviços melhores e mais baratos. Quando você aumenta custos e preços, você aumenta PIB, mas de maneira errada. Por exemplo, quando você tem um acidente, quando você tem um problema climático como o Rio Grande do Sul, você começa a vender, transitar com mais produto, o governo faz investimento para reconstrução, compra-se medicamentos, manda-se medicamentos, compra-se roupas e tal. É claro que as pessoas ajudam também e tal, mas isso aí é menos de 1% do que vai acontecer lá. Aquilo lá tem que ser tratado pelo governo federal. Assim aumentou o PIB. E daí? Muitas pessoas vão sair de lá mancando. Por quê? Porque a tragédia foi uma tragédia. E o governo também não reúne tanto capital assim, num determinado momento, para investir imediatamente. Isso foge ao orçamento. Ainda que você consiga investir muito e que o PIB suba muito, as pessoas tiveram perdas de saúde, perdas econômicas, perdas pessoais, nem tudo isso é reposto. Até se recuperar de uma tragédia dessa daí, as pessoas sofrem muito, tem muita perda financeira, muita perda de saúde, outros tipos de perda, inclusive perda de entes amados. Então, se você olhar pelo cômputo geral, o PIB aumentou e aquelas pessoas não só foram ajudadas para chegar a patamar mínimo de sobrevivência, que é o máximo que o governo consegue fazer, não só o daqui, como de qualquer outro lugar. Continuando, a ideia básica que estou tentando transmitir aqui é que algumas atividades funcionam claramente melhor em ambiente de mercado livre, como produzir bicicletas, tomates ou abrir um bar. Mas colocar nossa saúde nas mãos de corporações financeiras, em um ambiente de maximização de lucros, é um tributo à incompetência. Todas as vezes que os analistas fazem essas análises, esse cara é muito competente para fazer análise, e ele pensa como a maneira como eu vou falar aqui. Mas todas as vezes que esses camaradas falam que as pessoas estão pensando num produto, em algo, e que isso aí não é uma coisa eficaz e é incompetente, eu fico pensando assim, eles não querem ser competentes naquilo que nós achamos que deve ser o objetivo final. É que o objetivo deles é outro, e nesse objetivo eles são competentes. Então eu digo o seguinte, colocar a saúde nas mãos das corporações financeiras em ambiente de maximização de lucros é incompetência. Incompetência com relação à gestão de saúde. Mas não é incompetência com relação à maximização de lucros. E eles sabem disso e eles estão lá para isso. E as mortes e sofrimento resultantes são dramáticos. Por isso que é imoral. Porque eles sabem que eles estão maximizando lucros, que eles, em termos de saúde aquilo ali é ineficiente, é incompetente. Vão haver mortes e sofrimentos. Serão dramáticos, mas eles não vão se importar. E as mortes e sofrimentos resultantes serão dramáticos, sem falar do sentimento de permanente insegurança para nós e para nossas famílias. É apenas uma questão de seguir os exemplos comprovados do que funciona melhor. Acesso público universal, gratuito. Quanto tempo mais os norte-americanos continuarão cruzando a fronteira para o Canadá? Por que eles cruzam? Porque lá o sistema deles é ineficiente e no Canadá é eficiente. O Canadá, ele terminou aqui a fala dele, tá? O Canadá, inclusive, o governo paga um determinado hospital que tem uma determinada técnica de saúde.
que seja caro e que o poder público ainda não tenha, o governo paga integralmente o valor de mercado para esse hospital para prover a saúde da população. Quer dizer, a saúde lá é gratuita para a população. Mas é um estado rico, pode pagar muito. O nosso estado aqui, se a gente não resolver privatizar tudo que é bom aqui, Eletrobras, Petrobras e outras coisas que dão lucro ao país, nós podemos ter saúde de qualidade, saúde até de primeiro mundo, porque competência para produzir saúde nós temos. Nós temos grandes centros de pesquisas dentro do Brasil em saúde. Inclusive, isso aí poderia até ser usado para exportar procedimentos. Bom, terminou aqui. Quem é o Ladislau Dauber? Economista e professor titular de pós-graduação da PUC de São Paulo, foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, governos e municípios, além de várias organizações do Sistema S. Autor e coautor de cerca de 45 livros, toda a sua produção intelectual está disponível online no seu website. Anota aí, www.daubor.org. Olha bem, Daubor se escreve D-O-W-B-O-R, www.daubor.org. Ok? Bom, então nós finalizamos esse podcast. Espero que você tenha gostado. É interessante ter esse tipo de consciência. Passa isso para frente, deixe seu comentário. Quando você comenta nos comentários do vídeo, você aumenta o engajamento da matéria que eu estou colocando, aumenta a projeção do meu canal. E dá seu like, porque o like também mostra engajamento. Compartilha, porque você me dá visibilidade para que outras pessoas ouçam isso que eu estou falando. Eu estou me apropriando aqui de uma matéria muito importante. Meu serviço aqui é passar a público uma matéria que talvez seja lida por poucas pessoas. Por isso que eu gostaria que vocês colaborassem com o meu canal, que é um canal de cultura, de ciência, de arte, de filosofia e de qualquer outro assunto nessas áreas interessantes para que você possa ficar plugado conosco. Curte, compartilha, comenta, assina o nosso canal se você for novo por aqui. Aperte o sininho para você ser avisado todas as vezes que eu colocar um vídeo novo no ar ou um podcast de vídeo conforme esse é. Muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.